Hoje tem derby pela Copa do Brasil, é decisivo pelo campeonato, mas também para o futuro do Corinthians. Tivemos vídeos aqui sobre o Palmeiras na Copa do Brasil, no derby de hoje. E agora é a minha vez, vamos falar de Corinthians. O Corinthians enfrenta o Palmeiras pelas oitavas da Copa do Brasil, lá na Arena, graças a Deus. E o segundo amém do vídeo vai pra volta do triozinho Garro, Memphis e Yuri. O Corinthians ficou 4 meses sem o trio, então tava uma nhaca do caralho, muito visível, assim como o time se afunda sem esses jogadores. O Corinthians sem o trio, sem o Garro, sem o Memphis, sem o Yuri, é um Corinthians fraco, impotente, que não impõe medo em ninguém, não bota perigo no campo adversário, não cria, enfim, péssimo. Mas hoje os astros se alinharam, todos eles estão ali bem fisicamente, voltando. O Yuri tá voltando de lesão, né, mas o Yuri tem um físico inacreditável, então boto fé que ele vai voltar tranquilo. E é uma formação que deu muito certo com a família Dias, então a gente tem essa expectativa de que o Dorival consiga pelo menos fazer algo semelhante, porque, pelo amor de Deus. Falando em Dorival, eu torço também para que o Divo não invente. Hoje não é dia de inventar, irmão. Hoje é dia de fazer o que você sabe fazer. Lembre-se do que você sabe fazer, por favor. Precisamos disso. E eu espero, principalmente, que ele não invente de colocar outra pessoa no lugar do Ranieri. Porque hoje é dia do Ranieri. Hoje é dia da gente jogar em Losango, Ranieri, Garro e Yuri Memphis. É isso que o Corinthians precisa hoje. Antes de começar a gravar aqui, eu tava vendo as possibilidades de escalação. Tem um pouco de receio que ele queira meter o Bidon. Sabemos como ele gosta do Bidon. Também gosto do Bidon. Mas, cara, acho que hoje vai ser um jogo mais brigado, mais porradaria. Gostaria que ele colocasse um jogador mais forte como o Martinez ali. Tá aqui na pauta pra eu falar de desfalque. Eu não ia falar de desfalque, porque, gente, muito provavelmente você, corintiano, não tem a menor ideia. Desfalque hoje? Então, menina, Hugo e Maicon desfalcaram o Corinthians. Eu não sei até que ponto esses jogadores desfalcam o Corinthians. Talvez esse verbo seja muito forte pra eles. Mas, tá aí. O Hugo tá se recuperando de uma cirurgia que ele fez pra corrigir uma hérnia. O Maicon está, mais uma vez, lesionado. Ele machucou a coxa direita em algum dos últimos jogos, não vou lembrar exatamente qual. Bom, e sobre o retrospecto do Corinthians, melhorou um tiquito, né, nos últimos 2 jogos, a gente conseguiu empatar ali. Tava jurando que a gente ia perder tanto pro Cruzeiro quanto pro Botafogo, porque eu já dosei as minhas expectativas com esse time, mas acabou que a gente conseguiu ali um empate tal, que não é excelente, mas também não é uma merda. Nesses jogos a gente consegue entender uma coisa que tava muito na cara, que é que o Dorival vai priorizar a Copa do Brasil até onde ele puder. O Corinthians atualmente está em 11º na tabela, então a gente está ali, né, meio no meio da tabela, o que é uma posição que eu não acho que o meu clube deveria estar, mas na cabeça eu consigo entender que é uma posição confortável para você poder priorizar um outro campeonato. Principalmente pelo fato de que, gente, desculpa, o Corinthians não vai disputar o Brasileiro, tá? Se você tá achando na sua cabeça que tem a menor chance do Corinthians ganhar esse Brasileirão, você está maluco. A briga do Corinthians é para conseguir morder ali algum campeonato, alguma pré-libertadores, alguma Sul, alguma coisa assim. Então, por essa ótica, faz sentido que o Dorival priorize o campeonato que ele tem chance, né, de seguir ali mais na frente. Por isso ele acabou poupando muito, principalmente contra o Botafogo. Acho que ficou muito claro que ele poupou para caralho. E, cara, não dá, assim. Eu entendo poupar porque o nosso elenco não tem giro nenhum. A gente não consegue, se o Corinthians precisa... Se alguém tá machucado, se alguém precisa descansar por alguma razão, não dá. Se precisa mudar o time e usar reserva, já deu merda. Eu entendo a frustração do torcedor, mas ao mesmo tempo, gente, o nosso time não tem esse capital, não tem como, tá ligado? Não tem como a gente colocar sempre as mesmas peças, elas vão se esgotar em algum momento. Principalmente numa situação em que tem outro campeonato. Se a gente estivesse só no Brasileiro, aí sim, aí eu falaria, porra, não faz sentido eu ficar poupando em jogos grandes, né, contra times que estão arranjados e tal. Mas na situação em que a gente tá, não tem muito o que fazer. O Dorival precisa poupar alguns jogadores, principalmente jogadores como Carrídio, que são muito importantes, mas já estão ali com uma certa idade. Falando em Carrídio, tem uma possibilidade dele não entrar no primeiro tempo, que é uma coisa que aconteceu em alguns jogos, né? Acredito muito que por conta do físico dele, da condição física, ele é um excelente jogador, mas ele não tem desempenhado muito bem. Interpreto que seja por cansaço mesmo. Ele já é um jogador com uma idade um pouco mais avançada, né? E vendo o jogo assim, eu sinto que ele tá sentindo fisicamente já. Talvez por isso ele entre só no segundo tempo. Talvez, pra substituir ele ali no primeiro tempo, o Dorival venha com o Charles. Vamos ver, tá ligado? Não vai acabar com o cara tão cedo, vamos ver, vai. Inclusive, ontem na live a gente tava conversando sobre possíveis posições que o Dorival ia trazer pra esse jogo. E a gente tava falando sobre como o Divo não inova, e aí... E eu tava falando, eu e os meninos, de como a gente gostaria de ver 3 zagueiros, né? Ia ser interessante. Gente,
O Corinthians é a prova clara de uma regrinha de 3. Quem tem 3, tem 2. Quem tem 2, tem 1. E quem tem 1, não tem ninguém. O Corinthians é pior ainda. Às vezes com 3 zagueiros a gente consegue chegar no 1,5 ali. Eu gostaria muito de ver o meu time com 3 zagueiros. Me traria mais paz. Mas como, aparentemente, o que esse clube quer realmente é enlouquecer a todos nós, muito provavelmente a gente vai, como sempre. 2 zagueiros, muito provavelmente Gustavo Henrique e o André Ramalho, se não me engano. Nas laterais, Bidu e Mateuzinho. E os meninos até comentaram sobre a possibilidade de usar o Angileri como zagueiro. Não sei o que eu penso sobre isso, gente. Enfim, se vocês tiverem opiniões táticas sobre isso, comentem aqui pra gente entender como isso poderia funcionar. De escalações é isso, acredito que seja... É isso aí, tá ligado? Não tem muito pra onde correr, não tem muito o que arranjar de melhor, meio que é isso que a gente tem. E hoje, quarta-feira, 9h30 da noite, a gente vai estar entendendo um pouco o que vai acontecer daqui pra frente. Porque, pra além de ser um derby, pra além de ser eliminatório, esse jogo tem um potencial muito grande de definir o rumo do Corinthians daqui pra frente. No sentido de que, se o Corinthians perde pro Palmeiras, vai ser muito difícil do Dorival se manter. Muito complicado dele se manter. Se o Corinthians ganha do principal rival, a gente começa a ter um outro olhar. E esse é o poder que um bom clássico tem. Não tem jeito. Clássico é pra isso, é pra alavancar ou pra derrubar um trabalho. Porque assim, no melhor dos mundos, se o Corinthians atropela o Palmeiras, ou pelo menos ganha e consegue ter uma vantagem pra jogar com tranquilidade no próximo jogo que vai ser no Allianz, a gente estaria seguindo pra frente no confronto e ainda eliminando o Palmeiras no mesmo ano em que a gente ganhou o Paulista contra eles. Cinema. Enfim, gente, não sei como que eu tô de cabeça pra esse jogo. Tô esperançosa, porque vai ser na arena, é clássico, meu triozinho tá de volta. Mas ao mesmo tempo, eu tenho medo do que o Corinthians pode fazer com a minha saúde mental. Então, eu vou tentar ficar o mais sóbria possível ao longo do dia. Me digam aqui as expectativas que vocês têm pra esse jogo, mesmo que vocês não sejam corintianos, tá? Que eu sei que tem muito palmeirense aqui. São paulinos, conto com vocês, hein? Vamos torcer juntos contra o Palmeiras, vamos fazer essa frente ampla, fazendo um favor. A gente se vê em breve aí pra eu estar ou choramingando ou mandando todo mundo tomar no meio do...